Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo e estou aqui nesta tarde para trazer uma palavra edificante para a sua vida, amém? E antes de eu trazer essa palavra para a sua vida, eu peço que você dê um like, né, no nosso canal, porque você dando um like, este aplicativo, né, inteligente do YouTube, ele vai entender, né, que está engajando, né, para o crescimento, né, da nossa inteligência, né. E através disso, através desse like que você der, você vai estar evangelizando, você vai estar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Porque quantas pessoas estão precisando desta palavra, ao qual nós necessitamos a todos os momentos, a todos os dias, né? Então eu vou dar um minutinho aí para você dar um like e para você se inscrever, você que não é inscrito, amém? Ok, então enquanto você vai se inscrevendo, eu vou fazer uma oração de uns segundinhos para começarmos essa palavra edificante. Que Deus lhe abra a nossa mente, que Deus lhe abra o nosso entendimento, que Deus lhe possa entrar em nossos corações e falar aquilo que Ele quer ministrar aos nossos olhos, a ministrar aquilo que Ele quer falar, né, aos nossos corações, né? Feche seus olhos então neste momento, vamos orar, pedir discernimento para Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nesta tarde, Pai, não sei qual horário que os seus filhos estarão ouvindo esta palavra, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, entra, Pai. Entra com a tua graça, com o teu renovo. Entra com discernimento em nossos corações. Porque nós nos oferecemos a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, como culto racional, Pai. Nesse dia, Pai, para levar a tua palavra aos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, esvazia-nos de nós mesmos, Pai, de todo bloqueio que nos impede de ouvir e de entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. E que o Senhor seja entronizado para todo sempre em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você que crê, diga amém. E vamos para a palavra do Senhor. Amém? A palavra que eu quero trazer para você hoje é: abra o seu coração para Deus. Como eu posso abrir o meu coração para Deus, né? Essa é uma pergunta muito constante, né? Em que muitos acabam até se enganando, dizendo: eu já tenho Deus, né? Eu já creio em Deus, né? E não vive Deus em seu coração. Amém? Então, o versículo que eu quero deixar para vocês hoje, o capítulo, né, de momento, está em Salmos 24, a partir do versículo 7. Vamos ler comigo? Ouve, misericórdia, irmãos, eu estava no outro capítulo, eu estava no capítulo 27, misericórdia. Erros que acontecem, né? Então, versículo 7 do capítulo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Deus poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Ali nós vimos Davi, né, chamando e ordenando ao seu povo para se voltar o seu coração a Deus, né? Assim como Davi, né, foi segundo o coração de Deus, ele chama o povo lá naquela época a ser segundo o coração de Deus também, a se voltar, a abrir os seus corações para Deus. Amém? Porque o nosso coração é de onde procede, né, todas as emoções, né? A nossa boca sempre fala o que está cheio no nosso coração. E isto está em Mateus, né? Está em Mateus 16, Mateus 15, 19, né? Se o nosso coração está cheio de amargura, se o nosso coração está cheio de engano, se o nosso coração está cheio de mentira, cheio de tristeza, cheio de mágoa, a nossa boca vai falar tudo o que está cheio, né? E para que nós possamos, né, deixar Deus entrar em nosso coração, nós temos que nos esvaziar de tudo isso, né?
E a palavra nos fala, né? Esvaziem os seus corações destas coisas, né? Deixem todas essas coisas, deixem o engano, deixem a mentira, deixem o passado, deixem tudo aquilo que aprisiona o seu coração, tudo aquilo que bloqueia o seu coração de entrar no reino de Deus. Amém? Eu quero deixar esse versículo para vocês, né? De Mateus 15, para que nós não possamos deixar em vão, né? Mateus 15, né? A partir do versículo 17 ao versículo 19. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado de fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o coração do homem procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o que comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Sabe o que Jesus está nos exortando, está nos pedindo a fazer? Que nós venhamos, né? Examinar os nossos corações, examinar tudo aquilo que o nosso coração tem recebido, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós comemos, né, digere tudo para dentro. Ou seja, o que você tem comido, o que você tem falado, o que você tem respirado. Porque se você abrir sua boca, você fazer assim, né? Já viu quando o médico fala para você respirar bem fundo, né? Que para você respirar bem fundo, você tem que abrir sua boca. Você tem que respirar todo o ar que tá do lado de fora. E Deus ele te chama a abrir a sua boca e respirar aquilo que Deus ele quer trazer para você, né? Deus ele quer trazer para você vida. Deus ele quer trazer para você paz. E a palavra fala que do coração do homem, né? Da nossa carne, porque o nosso coração é carne. Do coração do homem só procede morte, só procede blasfêmia, só procede engano, mentira. E Deus ele quer nos fazer viver o novo dele. Deus ele quer fazer o nosso coração, né? Viver o reino de Deus. Deus ele quer fazer com que o nosso coração seja o reino de Deus. Deus ele quer fazer com que o nosso coração, né, seja uma porta de entrada dos céus. E para isso nós devemos abrir o nosso coração para Deus. Deus não vai entrar se nós não abrirmos o nosso coração para Ele. E como podemos abrir o nosso coração para Deus? Como podemos fazer para ter acesso ao reino de Deus? Essa resposta está em Samuel, a partir do capítulo 7. Amém? Vamos ler sobre isso? Samuel 7, a partir do versículo 3 ao 4. Meus irmãos, aqui eu gosto de falar tudo aquilo que está na palavra. Amém? Então em Samuel 7, a partir do versículo 2, vai falar assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ou seja, a arca de Deus estava longe do povo de Israel, estava longe dos filhos de Israel. E o povo lamentava, né, pela presença de Deus. Então, o profeta Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir somente a Ele vos livrará das mãos dos filisteus, das mãos dos vossos inimigos. Aí a palavra fala que os filhos de Israel, então, em resposta ao Senhor, né, ao ouvir aquilo que o homem de Deus falava, né, fala assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si
aos Balaíns e aos Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Amém? Então, o profeta Samuel, usado pelo Senhor, falou assim para o povo: vocês querem ter a presença de Deus de volta na terra de vocês? Tirem dos seus corações, tirem das suas vidas, tirem do seu redor todos os deuses que bloqueiam a entrada de Deus no vosso coração. Preparai o vosso coração para Deus entrar. Preparar o coração para Deus entrar, o que? É esvaziar o nosso coração de todo o bloqueio que impede a entrada do reino de Deus, de todo o bloqueio que impede a presença de Deus, né? Porque a palavra fala ali que o povo, enquanto estava com os deuses, né? Enquanto o povo estava sem a presença, estava sem a arca do Senhor, né? Que naquele tempo a arca do Senhor representava a presença de Deus. Então o povo, sem a arca, sem a presença de Deus, ele estava vivendo debaixo de guerra, estava vivendo sobre a escravidão, né? De exércitos inimigos. E a palavra fala que o povo obedeceu. E o povo obedecendo, o povo tirou todos aqueles deuses, né? E nós sabemos que Deus ele passa a falar aos nossos corações quando nós nos esvaziamos, né, de nós mesmos, quando nós nos esvaziamos, né, dos deuses estranhos que nos impedem de viver o reino e a presença de Deus, né? E Deus ele chama, ele nos chama a escolher se queremos viver a presença de Deus, né? Ou queremos continuar vivendo debaixo do jugo dos deuses estranhos. E para vivermos isso, nós só precisamos bloquear o nosso coração da entrada de Deus. Mas como bloqueamos o nosso coração da entrada de Deus? Fazendo tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor? Quando nós desejamos aprender as coisas que estão no mundo, quando nós desejamos buscar aquilo que está no mundo, quando nós desejamos apressar o nosso caminho, quando nós desejamos, né, viver a facilidade e os atalhos do mundo, nós paramos de viver segundo aquilo que cremos e vivemos somente naquilo que vemos. Nós paramos de crer na palavra do Senhor e só cremos na palavra do homem. E hoje, Jesus ele veio, morreu e ressuscitou e rasgou o véu que estava no templo, para que nós possamos ter acesso a Deus através das nossas orações. Jesus ele falou para aquela mulher samaritana que o povo adoraria a Deus agora em todos os lugares, se adorarmos verdadeiramente a Deus. Quando Jesus disse assim à samaritana: eu procuro os verdadeiros adoradores que adorem meu Pai em espírito e verdade. Como que é adorar em espírito e verdade a Deus? É depositarmos nosso coração a Deus, fazemos com que nosso coração seja um altar do Deus, né? É amarmos a Deus independente de todas as circunstâncias, né? Ali fala que o povo estava passando por guerras, por cercos inimigos, e o povo decidiu, né, buscar o Senhor, decidiu lamentar ao Senhor, né? Então o povo lamentando ao Senhor, Deus ouviu o clamor deles e falou através de Samuel: esvaziem-se, tirem todos os deuses da sua vida. O que são os nossos deuses nesse tempo? É a facilidade desse tempo. A idolatria desse tempo já não é mais só imagem e escultura feitas por mãos humanas, que ainda vivemos sobre isso, mas também nós depositarmos nossos corações no dinheiro, a idolatria. Adorarmos aos deuses desse tempo além de adorarmos ao dinheiro desse tempo, nós queremos viver sobre a superficialidade desse tempo. Nós queremos estar lindos para os homens e não queremos estar lindos para Deus. Nós queremos, né, estar perfeitos, né, para
para o nosso ambiente de trabalho, mas não queremos estar perfeitos, não queremos nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos exorta a viver uma mudança de caráter, a viver uma mudança de vida. E nós não queremos mudar o nosso caráter, nós não queremos mudar a nossa história. Para mudar a nossa história, devemos deixar Deus transformar o nosso caráter, deixar Deus transformar o nosso coração. Quantos de nós sabemos dar bons presentes, né, aos nossos filhos e a Deus? E a Deus que quer nos dar o Espírito Santo de Deus, e nós impedimos de Deus dar o Espírito Santo a nós, porque nós vivemos debaixo de uma escravidão do passado. Nós vivemos debaixo, né, de uma servidão, né, de vozes desse mundo, ao que quer falar aos nossos corações que nós não podemos nada. E nós deixamos as vozes desse mundo nos limitar. Paramos de ser humildes, deixamos com que a tristeza desse século nos consuma e vivemos debaixo da secularidade desse mundo, ao qual apodrece o nosso coração e não conseguimos mais viver a alegria do Senhor. Jesus te chama a viver o sobrenatural dele nesse tempo. Jesus, ele quer mostrar para você o caminho que você deve seguir. Lá em Josué 24:14, né? O Senhor, ele fala assim ao seu povo. Vamos ler comigo? Josué 24:14. Vamos achar comigo, hein, meus queridos? Olha, eu encontrei já, hein? Josué 24:14. Deus, através de Josué, ele diz assim: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio Jordão, além do Egito, e sirvam ao Senhor. Sirvam somente ao Senhor. Aí, Deus, ele dá uma condição através do seu filho Josué. Se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem sirvam: ou aos deuses que serviram aos vossos pais, que estavam além do rio Jordão, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí a palavra fala que o povo respondeu então a Josué: nunca nos acontece que deixamos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Amém? Por quê? Porque o povo entendeu que quando seus pais serviram a outros deuses, né, serviram ao dinheiro, serviram à sexualidade, serviram às imoralidades, aos adultérios, quando o povo serviu às ganâncias desse mundo, o povo não vivia em paz. O povo vivia escravizado debaixo do Egito, debaixo dos amorreus, né, debaixo dos caldeus. Então o povo fala assim: não, de maneira nenhuma queremos voltar para trás e servirmos aos deuses dos nossos pais. Porque agora o povo sabia, o povo viu os livramentos que Deus deu ao povo quando serviu a Deus de verdade, com sinceridade. E desta mesma maneira, como o Senhor, ele falou ao povo de Israel: sirvam-me com sinceridade de coração, sirvam-me com a verdade, né? Falam a Deus a verdade, tudo que está em vosso coração. Porque Deus, ele é aquele que ouve a verdade dos nossos corações. Deus, ele é aquele que nos sonda e que nos esquadrinha. E ele espera que nós venhamos falar a ele tudo o que passa em nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que eu há muito tempo atrás vivi debaixo de uma escravidão também, debaixo de um jugo, debaixo de um Deus estranho, aonde era a pornografia. Eu não conseguia me livrar disso. Mas Deus, ele me livrou quando eu fui sincero a ele, quando eu fui íntegro a ele. Da noite foi o choro, foi a lágrima, mas do dia veio o renovo. Eu fui um novo homem. Deus, ele pode te fazer um novo homem, um novo jovem, uma nova mulher,
Você que está com algum peso aí te aprisionando, né? Talvez são palavras contrárias, maldições, enfermidades, doenças que esteja te aprisionando. E deuses como remédio, deuses como a dependência de droga, como a dependência da pornografia, como a dependência, né, do dinheiro, como a dependência, né, das vozes desse mundo, tem te aprisionado. Mas Deus, Ele pode te limpar, Ele pode te tirar disso. Você só precisa abrir o seu coração a Deus, e Ele fará morada em sua vida. Como Jesus, Ele faz esse convite lá em Apocalipse 3, eu estou batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para mim, ó. Abre essa porta do seu coração que está trancada, e eu entrarei no seu coração, eu entrarei na sua casa, e eu servirei, e eu tomarei e cearei convosco. Jesus, Ele, quando Ele veio em forma de homem, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para nos servir. E da mesma maneira, hoje, o Espírito Santo de Deus, que estava em Jesus Cristo, hoje Ele veio para nos servir. Ele veio para nos trazer o Espírito, Ele veio para nos trazer a paz, Ele veio para nos trazer vida, para nos trazer graça, longanimidade. E se nós buscarmos Ele com sinceridade, com verdade, Ele vai nos trazer a paz, Ele vai nos trazer a vida, Ele vai nos trazer a presença de Deus, a qual foi prometida ao profeta Ageu, a qual foi prometida lá em Atos 2. Deus, Ele vai nos renovar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando falamos dEle, quando falamos de esvaziarmos, e quando falamos de deixarmos Ele crescer, Ele passa a crescer mesmo em nós. Ele passa a viver o seu renovo em nós. Da mesma maneira eu falo para você, abre o seu coração, deixa Jesus viver em você, e as águas dele correrão como rios que descem do trono de Deus. Ele quer viver o sobrenatural na sua vida. Ele quer tirar de você essa enfermidade. Deus, Ele quer tirar de você essa luta que você acha que não vai vencer. Deus, Ele quer trazer para você um renovo. Deixa Ele renovar a sua vida. Amém? Se você que crê nessa palavra, eu quero profetizar na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Viva o novo. Esvazie o seu coração para Deus. Em nome de Jesus. Viva o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento do Senhor entre no seu coração. Em nome de Jesus. Que todo bloqueio que impede você de prosperar no Senhor, que impede você de ouvir a voz de Deus, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que lança os carros no fogo, o mesmo Deus que abate os inimigos, que exalta os humilhados, Ele vai te exaltar hoje se você se humilhar perante Ele. Busca Ele sem interesse. Busca a Deus agora, neste momento, sem vontade alguma de voltar ao passado, sem olhar para o passado. Amém? Feche seus olhos neste momento, deixa eu orar por você. E eu orarei por você. E você ouvirá como se fosse a voz do Espírito Santo. Não ouça a minha voz, mas ouça a voz do Espírito Santo falando com você nessa noite, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã. Não sei qual horário você vai estar assistindo essa palavra, mas Deus, Ele ouvirá o seu clamor, Ele ouvirá o seu coração. Amém? Neste momento, feche seus olhos, abra o seu coração para Deus. Como eu estou abrindo meu coração agora para Deus. Deus, neste momento, Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti, Pai. Pai, Senhor, sonde e esquadrinha o coração deste Teu filho e desta Tua filha, Pai. Derrama cura, derrama libertação nesta vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, traga paz, traga refrigério, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, todas as portas de bronze, quebra todo o ferrolho, Pai, quebra toda a ferrugem, Senhor. Senhor, que impede esta pessoa de ouvir a Tua voz, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem pessoas, Pai, que já ouviram o Senhor, que já Te seguiram, Pai, mas o seu coração andaram dispersos, Pai, perante aos deuses desse século, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero Te pedir, Pai, entra nesta casa, Pai. Pai, porque aqui há pessoas que estão sentindo a Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, vai com o Espírito Santo sobre a vida desta pessoa, que ela possa viver sobre aquilo que o Senhor tem prometido, com os olhos espirituais atentos a Ti, olhando fixos ao Senhor Jesus Cristo, olhando fixos à cruz daquele que levou as nossas maldições no Calvário. Ó Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus. Repreende, Pai, cura esta pessoa, liberta esta pessoa, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, amém? Você que crê, digite um amém e marque alguém nesses comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Jesus, Ele estará trabalhando para a sua vida através desse compartilhamento, através desse like que você vai estar dando, amém? Fique com Deus, até a próxima, que o Senhor, Ele esteja com você, amém? Tchau, galera, até a próxima.